foi essa experiência pra você fazer stand-up? Você curtiu, não curtiu? Não, Como é que é? Curti bastante. Na verdade, eu senti vontade de fazer depois ali, acho que eu já tinha tido o Davi, comecei a pensar um pouco mais sobre o papel da mulher no humor. Até porque foi um momento que a gente começou também com o TC e era diferente do que eu já tinha feito no canal. Então, eu comecei a refletir muito sobre isso. Era até um momento ali que eu estava lidando com um desconforto, porque a galera de stand-up acabava ficando muito mais à vontade no quadro, né? Então, eu falei assim, cara, eu sinto a necessidade de estudar mais, de buscar mais ferramentas aqui, Sim. porque eu já estava há um tempo afastada até do teatro mesmo. E aí, eu falei assim, cara... Vou arriscar, porque nesse processo de estudo das mulheres do humor e tal, eu já tinha feito uma dissertação de mestrado focada em stand-up também, só que eu não tinha visto tanta... tinha, é claro, uma participação feminina, você que foi uma das primeiras a começar, né, nesse segmento sabe disso, mas não era, por exemplo, tão expressiva como o que a gente tem hoje em dia. Quando eu e a Mel chegamos, a gente chegou junta, eu e a Mel. Quando eu e a Mel chegamos, tinha a Dani, a Marcela e a Nani. Era o que tinha. Sim. Era a Nani, que já fazia... ela já fazia stand-up e não sabia que o que ela fazia era stand-up. E aí ela começou a fazer nos teatros o que ela já fazia na noite. Sim. A Marcela, que tava no Clube da Comédia. E a Dani, que fazia Caramba, esqueci o nome agora. Comédia ao Vivo. Comédia ao Vivo, isso, obrigada. Que fazia o Comédia... Era isso que a gente tinha. Não tinha mais mulher. Então, é exatamente isso. A cena foi crescendo. Só que é muito foda porque, assim, a gente tinha 50 homens e 3 mulheres. Hoje a gente tem 5.000 homens fazendo stand-up e 50 mulheres. Porque cresce muito mais, sim, né? Até ter uma mulher, tem mais 50 caras fazendo, né? Mas hoje em dia, eu acho que, assim, até pra você conversar sobre os dilemas... existe um espaço de conversa, Sim. de troca, que Sim. eu acho que não existisse anteriormente na minha percepção, e aí até uma percepção de quem observava de fora, né? Porque nessa época eu acompanhava o Marcos rodava pelo circuito, Sim. volta e meia estava com ele, mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo que, por serem poucas, vocês, de repente, deveriam conversar mais entre si, acho que quando você tem mais mulheres, Sim. mais assuntos são levantados, E também né? porque para um pouco esse negócio de mulher só fala de homem no palco. Porque, na Sim. verdade, eu já falei isso aqui outras vezes até. O cara sobe no palco e fala: minha mulher demora pra se arrumar, minha mulher não sei o quê, minha mulher briga comigo, minha mulher não quer transar, minha mulher isso, minha mulher aqui. Quando a mulher sobe e fala: meu namorado... só fala de homem. Mas o caralho, o outro tava aqui agora falando da mulher dele por 15 minutos, o inferno. É claro que a gente fala do homem, porque a gente, infelizmente, é casada com um homem. Se não fosse... Tu concordou, Luciano? Vou desenhar. Cara, mas faz parte, né? Você tá falando, na verdade, de relacionamento. É isso. E aí, enfim, e aí quando eu comecei a fazer, aí eu já tava num momento diferente. E aí, nessa fase, o Marcos... Eu faço aqui Faz há quanto cerca de tempo? 2 anos, mais ou menos. Eu lembro quando você tava E aí o entrando. Marcos, ele que foi meu mentor nesse sentido, assim. Outras pessoas também me ajudaram. O Nabote me deu várias dicas, entendeu? Ed também me deu algumas dicas. O Quesne, um humorista lá do Rio, nossa... Conheço ele. Foi muito presente e tal. Eu Zoei até muito falo ele assim no que eles Comedians, são, essa primeira tipo, vez que a gente se como se fossem encontrou. os meus padrinhos, assim, sabe? Por estarem ali acompanhando, dando dicas pra melhorar a performance. E, enfim, eu acho que o momento de hoje para as meninas é um momento muito interessante. Ao mesmo tempo que eu fico, assim, olhando, eu tava ouvindo até esqueci agora o nome do podcast, que é um podcast focado só em história do humor. E aí, falando... Almanaque do Humor, pode ser? Não sei. É só audível? Só audível, acho que só audível. Não é E o aí, formato tava YouTube justamente, eu não lembro qual humorista agora que tava falando, mas estavam falando dessa cena de stand-up. Eu pensando assim, cara, como que vocês foram corajosas, né? Porque, e até hoje, se você for ver, alguns gêneros de humor, é muito complicado, às vezes, para as meninas estarem. Sim. Você não vê, por exemplo, o que você coloca de humor, às vezes, de pegar um pouco mais pesado, não é toda mulher que, às vezes,
se sente confortável, Sim. porque o humor da ofensa, às vezes, mexe com a questão da vaidade, ou com certas questões Sim. muito sensíveis, que você precisa ser muito forte, estar muito bem resolvida E com outra aquilo pra coisa, lidar. o cara sobe no palco, fala da ex, minha ex deu pé na bunda, lá, todo mundo, incrível. Eu fiz o texto, aí, quando eu gravei lá pro Comedy Centro da minha separação, vinha a gente falar assim, tá falando disso ainda que não superou. Vá te fuder, ô meu caralho! Sabe? É sempre assim. Então, tipo, aí se eu tô falando é porque eu não superei. Sim. Se tô falando isso aqui é porque isso. Sempre tem um motivo. Tá falando de homem porque você só sabe falar de homem. Tá falando de não sei o quê. Aí, uma vez eu Vai fiz falar do quê, velho? Não, eu fiz de birra. Uma vez falaram assim, porque mulher só sabe fazer piada de pau pequeno. Ouvi isso. Eu falei, é? Calma lá, então. Pois eu fiz 5 minutos fazendo só piada de pau grande. Eu falei, não, agora é questão de desafio. Vocês estão achando que a gente só zoa quando é pequeno? Pois agora eu vou zoar sendo grande. E aí eu fiz um texto, que eu tinha conhecido um pausudo no Tinder, e fiz um texto de 5 minutos zoando o pausudo. E foi isso. Eu falei, não é. Zoa mesmo eles, cara. Mas sabe por quê? Para! Ô,